nunca teve tão em alta o Vibe Code. É um fato, né, Jordan? Ou tu acha que não? Eu acho até que tá caindo já. Mas aí a gente vai pra outro. A gente vai pra outro Já, episódio, né? Vamos queimar essa pauta aí logo no começo. já, já tá na baixa, né? Já Mas foi, já foi. basicamente, né, a gente vem vendo aí nos últimos 2 anos uma mudança na forma que a gente trabalha, basicamente, né? A gente já estava até discutindo aqui instantes antes da gravação que é uma velocidade, assim, absurda, né, de novidades, enfim, de se manter ali na pauta do momento. E quando a gente fala de programação, a gente sempre cai naquela mesma ideia, né? Contexto, informação, o contexto importa, né? O quanto mais contexto a gente traz, a gente dá para o modelo para gerar o nosso código, mais rico é o output que ele gera. E falando em contexto, tem um tema que sempre entra em pauta, que sempre é falado, que eu vejo que todo mundo, pelo menos de alguma forma, já ouviu, mas eu também sinto que nem todo mundo sabe o que que é. E tu, Jordan, tu já ouviu falar do tal do MCP? Sabe se é de Já, comer, se é de passar já. no cabelo? Olha, se for, vamos passar pra evitar calvície, né? Mas, cara, acho que seguindo a linha dos vídeos que a gente já trouxe, né? A gente trouxe rinha de IA, mais recentemente a gente falou sobre roles e skills e tudo mais. Aí, seguindo aí, a gente tem um longo dicionário para bater, que são pautas de outros vídeos, como subagents, hooks, enfim. Mas, especificamente hoje a gente fala de MCP. E aí, Jorge, eu te pergunto, tu trabalha com isso no teu dia a dia? Tu sabe o que que é? Sabe explicar? Dá um pitchzinho para explicar numa frase. O que tu explicaria sobre MCP? Pitchzinho em uma frase, o MCP é a nossa API dos agentes. Não concorda? Não é o Baita, nosso Swagger baita, pros baita, LLMs? baita. Não é nem concordar, é questão dos... É um fato. Não precisa concordar porque não é opinativo, é um fato. A grosso modo, né, assim, se fosse sumarizar em uma frase, eu vejo que é muito essa analogia, né? Mas tu até perguntou ali, né, pô, tu usa? Cara, uso muito. E principalmente porque justamente essa é a grande proposta do MCP, né? É a gente conseguir trazer contexto de fora do treinamento, que vai um pouco na linha de várias outras palavras que a gente ouve aí repetidamente em diferentes cenários, né? O próprio RAG, a skill, o agente, tudo no fim das contas a gente está falando sobre alinhamento e também sobre contexto. A gente sempre vai cair, né, nessa parte de contexto. E o MCP nada mais é do que uma terminologia ali que a Anthropic lançou, né, ela trouxe para o mercado assim para ser um padrão de mercado ali no final de 2024, mais ou menos em novembro. E eu lembro porque eu lembro que eu mandei esse artigo logo na primeira semana que saiu pro time. A gente era um time bem enxuto, então a gente tava bem próximo. E eu disse assim, cara, olha só que saiu que legal. Que a gente sai de um contexto de estar ali atrelado a só o treinamento que foi feito pela LM, a gente consegue trazer mais contexto, né? Mas do meu dia a dia, quando eu penso em MCP, eu uso algumas ferramentas. Mas antes de entrar na ferramenta, assim, na parte prática, eu acho que é importante a gente também trazer um pouco da nossa visão, assim, da estrutura disso, né? Qual que é a anatomia, o que que faz Uhum. sentido, o que que não faz, o que é, quem usa que tá usando errado, tá errando aonde. Qual que é a tua percepção, assim, Jordan, mais pela anatomia da coisa, né? De um Model Context Protocol. Então, esse vídeo é um guia definitivo para tu usar MCP do jeito certo, ó. Vamos, a gente tá É o aprendendo a se vender detonado, né? a gente tá aprendendo a se vender nesse universo do YouTube, inclusive também com a camisetinha de novo do Main Branch, o nosso uniforme de todas as gravações. Acabei de ver que o meu vídeo tá espelhado. Mas enfim, cara, o que que eu penso do MCP? No final do dia, desculpa, ele nada, pensando nesse contexto que a gente deu de exemplo de que ele é a API do LLM, o que que é API? É contrato. Pensando no contexto de API. Antes de pensar que quando a gente fala de API, a gente pensa nas web APIs, que é muito comum pra gente, mas a API vem muito antes disso. É basicamente a padronização de um contrato. Resumidamente, sendo extremamente genérico e sintetizando é isso. Então, o MCP, ele padroniza basicamente esse transporte de contato entre o cliente, que basicamente é a LLM,
e o servidor que é a ferramenta. Então, pensando ali de ter um MCP no Cloud Code, nada mais é do que a ferramenta, o Cloud Code, e o host LLM é aquele modelo que está sendo executado, que está na nossa database, mais o Cloud Code que vai orquestrar tudo isso. E aí a gente entra mais ainda em algo que eu acho que é impossível falar de IA para desenvolvimento e não falar de contexto. E aí quando a gente fala de usar MCP do jeito certo e tudo mais, a gente precisa entender que tu botando MCP no meio dessa jogada aí, tu tá falando de mais tokens na tua janela de contexto, mais coisas para serem processadas e tudo mais. Então, tu precisa saber usar ele de uma maneira certa, senão é só mais alguma coisa poluindo a tua janela de contexto e não só poluindo, também queimando tokens na tua janela de contexto. Então, o que eu penso sobre o MCP é, o que ele não resolve? Ele não dá orquestração pra gente. Ele é basicamente algo que vai processar uma demanda específica. É o nosso agente, nossas skills, nossos comandos, enfim, o contexto que a gente estrutura que faz essa orquestração. Ele vai resolver uma tarefa específica. Por exemplo, a gente vai trazer um hands-on aqui, mas pegar um exemplo do que não é o hands-on que a gente vai trazer. Por exemplo, eu posso ter um MCP do Figma e eu quero criar um botão. E aí, a partir do MCP, ele vai... nossa orquestração ali, pensando no Cloud Code, ele vai passar aquele comando para o MCP e vai ser criado um botão naquele projeto do Figma. Então, pensando no MCP, ele é um executor, ele vai criar um botão. A orquestração do contexto de passar para o MCP, como é que eu quero aquele botão, as cores deles, os guidelines, aí é o nosso agente, com nossas skills e tudo mais. Mas pensando no MCP, ele vai executar a tarefa. Então, por isso mesmo, mais ainda essa questão de contexto, ela é tão importante. E também o MCP não trabalha sozinho, né, gente? Hoje, acho que conforme mais a gente vai aprendendo sobre essas coisas de rules, de commands, de skills, agora MCP, hooks e tudo mais, tudo funciona junto. Então, tudo são orquestrações que a gente faz para tudo se conectar. E eu tô quase cansado de falar aqui, Jorge. Desculpa. Boa, e eu acho que tem uma palavra que tu falou que pra mim ela é, chave, né, pra quando a gente fala de MCP, que é contrato. Assim como faziam os Incas, né, que a gente tinha as APIs lá e a gente queria conectar o nosso sistema, eu pegava lá aquela definição, aquele contrato que estava num Swagger, que estava numa documentação, que estava num JSON do Postman, do Insomnia, enfim, do que eu fosse, aonde eu tinha uma receitinha lá do que eu tinha que enviar, do que era obrigatório, do que era opcional, se eu quero paginar, se eu quero listar, se eu quero incluir, se eu quero fazer qualquer tipo de ação, eu meio que respeitava esse contrato e esse contrato era a minha interface de comunicação com aquele sistema. O MCP ele é exatamente essa mesma ideia, mas em vez de a gente pensar num sistema, a gente está pensando nesse contrato de comunicação a nível de LLMs. E eu acho que essa é a grande sacada, né, do MCP e a grande sacada acho que da Anthropic, quando ela trouxe, que é vamos propor um padrão de mercado. Então, hoje, quando a gente pensa assim, né, numa construção de MCP, eu vou construir, né, porque até a gente falou de anatomia, é interessante a gente entender que eu tenho um MCP server, que normalmente vai ser, né, esse provedor desses contratos, aonde vai estar toda essa lógica, e eu vou ter um MCP client, que é quem vai consumir desse servidor, né? Então a gente sempre tem essa comunicação e ela é agnóstica. Então se eu tenho um MCP server, esse MCP server, o client dele vai ser indiferente. Eu não preciso ficar restrito a somente, porque é da Anthropic, isso vai funcionar no meu Claude. Porque é um server que eu fiz para OpenAI, então isso vai funcionar num Codex. Não. O MCP ele vai ser plugado em qualquer, basicamente, LLM que a gente tenha, que óbvio, né, suporte ele é o padrão, mas hoje eu não consigo pensar em nenhuma que não suporta esse protocolo, né, de MCP. Eu lembro que até quando lançou ficou essa coisa de mercado, né? Será que a OpenAI não vai lançar o dela? E o mercado vai ficar assim brigando? Mas não tem. A primeira que sai na frente, que já começa a largar ali um pouco de ideias, popular, já entra na mão da galera, a galera começa a implementar, começa a construir os seus e depois fica difícil nada contra, né? Então já, tomou conta do mercado, aí hoje é justamente esse padrão de comunicação entre ferramentas, a gente pode pensar, a gente vai
entrar nesse detalhezinho quando a gente fala em ferramenta, né? E LLMs. É basicamente isso, né? Uhum. E aí, pensando nessa anatomia, né? Além do server e do client, é muito louco pensar que, assim, a gente fala de ferramentas, mas tem duas nuances, dois detalhes que eles são muito sutis, que depois a gente vai ver na prática, mas que quando eu construo um server, né? Que eu faço esse contrato, a gente tem quase que uma analogia aos métodos do REST que a gente Uhum. tinha, né? Porque eu posso ter tanto um endpoint, vamos pensar assim, consultivo, aonde eu não vou operar nada de fato ali no server, né? Eu não vou fazer uma alteração, uma inclusão, uma deleção, eu não vou ter uma ação ali dentro, que a gente costuma chamar ali os resources dentro do MCP, né? Então vai ser a nossa analogia vai ser análogo ao nosso GET, né? O list que a gente dava lá nas APIs, mas a gente também tem essa capacidade de executar ações, que vai ser lá dos métodos para nós, o nosso post, o patch, o put, o delete, que vai ser de fato as tools. Então, o que a gente vai estar trabalhando ali, se a gente for criar um MCP nosso, né? Por exemplo, eu tenho a API da minha empresa e eu quero tornar os meus endpoints, enfim, minhas funcionalidades acessíveis a um LLM, a gente construiria um MCP server, né? Mas e se Uhum. eu quisesse criar uma tool, né, Jordan? Se eu tenho ali o meu sistema e o meu sistema, ele gera um documento. E eu quero dar essa capacidade para um LLM, para um Claude, para um GPT, enfim. O que eu precisaria, assim, a alto nível fazer, né? Como é que eu daria esses caminhos, assim, diferentemente de uma API? Cara, vamos lá. Seguindo muito a palavra que tu usou, anatomia, a gente tem, tipo, basicamente, a maioria dos MCPs que a gente vê por aí, e a gente mesmo construindo e tal, a gente acaba focando só na tool, que a tool é como se fosse o método do teu service, né? Sei lá, pegando lá o get alguma coisa, por exemplo. Mas tu mencionou ali do resources e tudo mais. Então, basicamente, a gente tem a tool, que é essas ações que o modelo invoca, que basicamente é a função que a gente vai estar chamando ali. Mas o ideal é que tenha outras duas propriedades também nessa anatomia, que são os resources, que tu também mencionou, que são dados que o modelo lê sob demanda, e também os prompts. Então, também são templates, digamos assim, pré-prontos, algo parametrizável que o usuário vai disparar aquilo ali. Aí uma analogia que dá para fazer pensa que a gente tem um servidor MCP de algo vinculado com um banco de dados. Se ele for bem projetado, ele não vai só ter uma tool ali, query database para nós. Ele vai ter um esquema, o esquema dele vai estar como resource, então o modelo vai ler quando precisar, e o prompt pré-configurado para análise comum. Então, pensando nesse contexto, a gente tem a tool, que é o query database, que é a função que a gente vai invocar. O resource, que são aqueles dados que lê sob demanda, seria o esquema desse dado, então a gente vai conseguir ler aquilo ali em termos de execução. E prompts pré-configurados seria, sei lá, tem um relatório padrão que a gente usa, então a gente deixa aquilo ali pré-pronto para gerar um insight para um dashboard. Sei lá. Então, é um exemplo que a gente pode fazer. Aí, entrando mais a fundo, até desse contexto, não quis sabonetear a tua pergunta que tu fez para mim, mas daí a gente entrando mais a fundo pegando exatamente esse exemplo que tu deu. Se a gente tem pensando nesse padrão de REST e tudo mais, se a gente tem uma tool chamada getData, por exemplo, Uhum, seguindo esse uhum. fluxo aí, a descrição dela, sei lá, que seria gets data, né? Porque seria esse padrão aí. Isso vai ser muito mal otimizado pela ferramenta. E aí, indo ao encontro desse exemplo que eu dei de REST, faz todo sentido. Imagina tu abrir um endpoint e o nome dele é simplesmente getData. Pensando em um contexto que a gente tem um controller com endpoint, acho que tá tudo certo. Mas pensa numa API que tu tem, sei lá, 15 controllers e vários endpoints mal documentados que se chamam getData. É péssimo. E isso serve também para o MCP. Então, para a gente ter essas ferramentas muito bem estruturadas, aí pegando esse exemplo aí, em vez de ter um get data, tu poderia ter sei lá, um get clientes ordenando pela data X lá de cadastro. Um exemplo. Mas tendo essa explicação, isso funciona muito melhor, dado todo esse contexto, seja para... gente, pensa só. Mesmo o MCP sendo algo que a gente está codando para LLM,
pensando assim, é o mesmo princípio para humanos. Então a gente sempre bate na tecla de contexto aqui. A gente começou falando isso no vídeo. Então, se tu, quando for fazer um Swagger, que são devs que estão tentando integrar contigo, sejam de outros times ou não, e precisa entender aquele Swagger, o teu MCP é a mesma coisa. Então, no final do dia, aquilo é um output para LM. Se é só um get data, para ele é só isso. Se tá bem estruturado esse resource, como esse exemplo que eu dei, aquele contexto pro retorno da LLM vai entender mais e assim por diante. Então, segue a mesma lógica, não é só porque é tão importante do que quanto era um humano lendo aquilo ali ter contexto. Eu diria que até mais, porque o humano ele ainda teria a malícia, tá, esse get data desse contexto, pipipopó. A IA não vai ter isso, cara. É direta, até porque ela não é ela não vai ter previsão em cima daquilo ali, ela vai determinar em cima do contexto que ela tem. Se é pouca coisa e é um get data genérico, é get data de whatever. E a vida seguiu. Exato. E esse ponto também que eu ia complementar, que é justamente isso. É tudo sobre, no fim do dia, o contexto que tu tá dando pra ele chegar naquele acesso de ferramenta, né? Que é também uma boa prática se a gente parar pra pensar até nos sistemas, né? Eu lembro que pra mim foi uma explosão mental, assim, quando eu desconstruí a ideia de que tudo era um grande CRUD. Porque ainda se tem, né, muito esse paradigma de que, beleza, eu tenho uma entidade, eu tenho um create, eu tenho um list, eu tenho um get aqui único, eu tenho um edit, um delete e tá resolvido. E quando eu entendi que quando tu trazia para um uso mais do use case daquilo que tu estava fazendo, explodiu minha cabeça. Porque se eu tenho algo genérico assim de edit, eu entrego na mão de quem tá usando de escrever a lógica por trás daquela edição. E normalmente aquela edição, um exemplo, ela tem um intuito, né? Eu lembro de um caso que eu tive que eu tava construindo um CRM e aí a gente tinha uma feature de leitura de voicemail. E aí eu queria fazer, a minha tarefa era eu fazer a parte de quando o usuário ele escutava aquele voicemail, eu marcar ele como escutado. E aí, pô, na hora, eu já tenho aqui um endpoint de editar, eu vou chamar só mudando pra escutado, vamos dizer assim, né? E daí eu pensei o quê? Pô, mas e se essa regra mudar depois, né? Se eu tiver algum passo extra de enviar um e-mail, por exemplo, isso vai estar vinculado a quem chama, ele que vai ter que adicionar lá, sabe, a regra de disparar um e-mail. Será que não faz sentido eu ter aqui um endpoint de voicemail listen, por exemplo, para minha lógica estar encapsulada dentro desse use case? E, pô, faz muito sentido, né? Tem uma camada de abstração que, ok, ela pode ser mais genérica, né? Nesse caso mais tradicional, uma repository, por exemplo, mas ali na interface de comunicação eu tenho que estar isolando aquele meu caso de uso, porque aquilo ali pode crescer para vários lados e não é responsabilidade de quem tá consumindo. É responsabilidade da regra de negócio ali do que eu tô fazendo, basicamente. E se tu criar algo né? muito genérico, pensando também em qualidade de testes, quanto mais lado... Aí tudo é trade-off. Tô isolando tudo a nível de caso de uso, eu posso ter um desacoplamento muito grande e em algum momento ter alguma coisa repetida ou levemente duplicada. Mas tu consegue isolar, tu consegue testar melhor, tu consegue pegar um gargalo. Então, no final do dia, tudo é trade-off. E no final do dia, as coisas são cíclicas, mas tudo volta pro mesmo lugar. Então, a gente sempre aprendia na faculdade lá de, escrever requisitos, de ter coisas documentadas. E ao longo da minha vida, antes de AI, eu nunca trabalhei numa codebase que fosse bem documentada. E agora a gente está sendo obrigado a fazer isso por causa das IAs. E se tu próprio pensar, no final do dia, quando a gente fazia... pensando nesse teu cenário de use cases que teria N fatores para validar esse trade-off, ou até mesmo de questão de ter boas APIs documentadas para as pessoas usarem, a gente voltou para o mesmo lugar agora, só que para IA. Então, parece que a gente sempre discute a mesma coisa de maneiras diferentes, sabe? Exatamente. E também uma coisa que eu queria talvez desconstruir na cabeça de alguns é que não necessariamente eu preciso plugar, né, esse meu MCP Server, vamos dizer assim,
direto na minha code base, né? Por exemplo, tem projetos aí talvez mais legados que, pô, eu não tenho a flexibilidade de poder colocar ali um MCP server apartado ao meu código e escrever aquela lógica ou reutilizar uma service, alguma coisa assim. E isso não necessariamente precisa acontecer. Eu posso fazer quase que uma ideia de adapter em cima da minha própria API, que Uhum. talvez possa ir para esse CRUD driven, vamos dizer assim, né? Que tem lá o meu edit, meu create, e eu tá fazendo essa definição, esse tratamento no meu MCP server. Porque no fim do dia, cada tool que a gente cria é como se fosse um endpoint. Então Uhum. eu posso muito bem pegar esse endpoint ali, fazer o meu contrato daquele use case específico, e por baixo dos panos do meu MCP server eu tô chamando a API do meu sistema. Uhum. Então eu não preciso plugar ela diretamente na minha service, repository e tal. São casos e casos, contextos e contextos, mas é uma possibilidade, né? É E viável digo fazer mais, dessa a forma, tua né? tool do MCP, se baseado nesse contexto de pegar na tua própria API, tu ainda pode segregar e mostrar só o que tu quer. Na minha API real eu tenho N endpoints, mas eu quero que só esses dois estejam expostos lá no MCP Uhum. com esses filtros e coisas amarradas. E tá tudo certo. Então tem essa questão de segregar. E tu pode botar isso desacoplado da tua code base e tendo um agente que roda com ele automatizado para X tarefa. Sei lá. Tudo é possível. Uhum. Exatamente. Mas e aí, Jordan, na prática? Vamos dar uma brincadinha? Vamos, Ou vamos. vamos dar mais contexto? Cara, a gente tem aqui basicamente o que a gente conversou e tal. A gente nunca escreve roteiro para os nossos vídeos, né? Isso fica claro. Mas a gente tem, às vezes, no máximo, tópicos alinhados de coisas pra gente não esquecer. Até porque, às vezes, os bate-papos ficam muito deep. E no passado, a gente já teve coisas que a gente esqueceu de falar. Justamente porque a gente, às vezes, perdia o fio condutor, que nem agora. A gente começa a falar de um tópico que a gente anotou aqui para falar e começamos a exemplificar, Vai, enfim, né? coisas saíram. Mas a gente levantou, basicamente, itens para não... Tipo, quando usar o MCP e quando não usar. E aí a gente levantou que quando a gente deve usar o MCP? Quando a gente tiver alta complexidade de integrações com sistemas externos, ou seja, basicamente, se tá muito complexo tu integrar com o sistema externo, tu pode ter esse MCP, por quê? Porque ele pode deixar várias coisas amarradas para ti ali. E além de tu ter, tipo, um setup de coisas amarradas, tu consegue, dado o contexto que tu passar para ele entender isso melhor e ser mais maleável com isso. O segundo é, muitas ferramentas que diferentes agentes precisam reutilizar. Então, a gente bateu num ponto, até nem pensando em agente, Jorge, pensando até mesmo em provider de LLM. E quando a gente usa o termo muitos agentes, eu posso ter muitos agentes no meu Cloud Code, ou eu posso assinar 30 providers diferentes, cada setor usa de um jeito, e cada agente tem 5 rodando API com Codex, outros 3 no Google Workspace e outros 15 no Cloud. Como é que tudo isso conversa? O MCP centraliza isso. Então é uma maneira também de resolver. E a questões de capacidades determinísticas. Ou seja, como o MCP, pegando aquele exemplo lá do começo que a gente conversou, que ele basicamente é um executor, então tudo que a gente tiver que ser determinado, que exista entre aspas uma receita de bolo para fazer, a gente pode terceirizar para ele. Então, eu tenho um MCP que, um exemplo, aquele que eu mencionei anteriormente, de crie para mim um botão no Figma. Eu posso deixar essa capacidade lá. Eu uso o meu agente para contextualizar ele de como precisa ser esse botão. Mas criar um botão no Figma é uma receita de bolo. Então a gente pode terceirizar isso. E aí, meu querido, antes de ir pro hands-on, quando que a gente deve evitar usar o MCP? Não sei. Bah, pior resposta de todas, né? Mas eu acho que, assim, é muito nesse contexto que tu falou, que, assim, o MCP ela é uma coisa muito desenhada e, cara, tu usou uma palavra que, pra mim, ela é perfeita. Inclusive, é a mesma que o Claude usa na parte de interface, que é capacidade. A gente tá entregando mais capacidade do que ela naturalmente tem, né? O último episódio a gente falou muito de skills, que não é necessariamente capacidade, né? Tu entende que tem essa diferença, assim, a gente tá mais dando um guia, a gente tá guiando, afinando, definindo, assim, um processo que ela tem que seguir,
mas dentro das capacidades da LLM, né? A gente tá dando uma instrução complementar que pode ser selecionada dinamicamente, mas ela não é capacidade. Então, se tu tiver pensando em alguma coisa que ela tá contida dentro do treinamento, se é uma coisa textual, se é uma coisa comportamental, se é uma coisa de fazer um step by step ali de alguma execução, provavelmente isso não é sobre MCP. Agora, se a gente tá falando de uma capacidade além do treinamento, né, que nem, pô, acho que o exemplo do Jordan é muito bom do Figma. O modelo LLM, ele não sabe operar o Figma, como é que é a API do Figma, que ele tem que chamar o token, ele não sabe, né? Talvez ele tenha uma ideia do que é o Figma, óbvio e tal, para que se usa, algumas boas práticas, mas ele não consegue, ele não tem a capacidade de se comunicar com o Figma. Ele vai ter no momento em que a gente colocar um MCP na jogada, que vai ser essa ponte, né, que vai conectar os sistemas. Então, acho que a regra, assim, a grosso modo, é essa. Se não é uma capacidade além do natural da LLM, provavelmente isso não é um MCP. Se é, provavelmente vale a pena pesquisar se já não existe um. Hoje tem muito MCP por aí, de muita coisa inútil, de muita coisa útil. E então, antes de cogitar também, né, pensar, pô, vou lá criar o meu MCP... Pô, vale a pena dar uma olhadinha, ver se já não tem uma coisa pronta, oficial também, né? Não vamos pegar aí os MCP do perigo lá do modelo crise e depois tá passando dado pra galera aí, né? Sair se expondo assim, mas, cara, eu acho que é muito aquele exemplo do executor, sabe? Pegando, acho que esse exemplo do Figma, do criar o botão é muito bom. Então, nossas skills que vão ser operadas pelo agente e tudo mais, ela que vai processar que, nossa, esse botão precisa ser verde nessa posição. Mas, tu concorda? E aí, tu concorda não, mas seguindo essa lógica o pensar precisa ser um botão verde desse jeito em tal local da tela. Mas o ato criar um botão no projeto do Figma, ele é uma receita de bolo. Então isso aí tu terceiriza pro MCP. E aí, claro que tem todo esse combo, né? Eu tô excluindo a parte de... O Cloud não sabe como é que gera o token. Claro que ele pode tirar um tutorial, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas não é assim, pô, cria pra mim no Figma aí. Ele não faz isso, porque precisa de autenticação, precisa de N fatores para ter isso estruturado. Então, o MCP, ele tá quebrando essa barreira e fazendo esse executor pra gente. Que no final de tudo é uma receita de bolo. É uma receita de bolo tu gerar um token, tu integrar lá, tu abrir teu workspace, tu chamar o comando, entre aspas, que é criar um botão e fazer isso. Então, pensem como um executor. Exatamente. Bora, hands-on, let's cook. Bora. Boa. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então vamos de mão na massa, sujar os dedos, levantar uns tijolos de código. Bora. Será? Bora. Mas vamos mostrar na prática, né? Então, o que a gente pode fazer, né, com o MCP? E antes de mostrar a nossa escolha aqui, eu só quero brevemente, assim, mostrar uma maneira bem simples e prática, assim, né? Acho que cada provider, ele tem a sua forma de adicionar, mas todos eles são super simples, né? No Cloud Code, tu vai copiar uma linha de comando, vai colocar ali no teu Cloud, ele vai adicionar o MCP, basicamente, super simples. Mas aqui no Cloud Code também tem no VS Code, tem uma forma bem simples e um marketplace bem legal de navegar e descobrir, né? Alguns MCPs disponíveis para uso. Se a gente entrar aqui nessa parte de extensões, digitar aqui um @MCP, basicamente a gente sai dessa visão inicial, vamos dizer assim, né, dessa parte de extensões do GitHub e filtra todo o marketplace só para MCPs disponíveis que a gente tem para basicamente clicar next, executar ali alguns pipelines, dependendo do provider de autenticação, né? A maioria deles, ele abre um browser, tu autentica com a tua conta, tuas credenciais, SSO, direto e reto, OpenID, super simples, e a gente já tem a capacidade disponível para o nosso uso, né? Passando rapidamente aqui, né, tem GitHub, Playwright para fazer testes end-to-end, depois vai ter Sentry para fazer análise de logs, Notion, Atlassian para puxar a tarefa do Gira, analisar dentro do contexto, enfim, um monte de coisa, além, né, de tudo que tu pode encontrar aí na internet.
O único ponto, acho que é importante dar, tá dando uma atenção, assim, né, falando em segurança, é quem que é o criador, né, desse Quem é server, o né? autor? Evitar sempre usar um server de terceiros, porque tu não vai entrar no código para ver a implementação daquele server e é uma caixa preta. E na caixa preta pode estar desviando alguma informação, algum dado, algum token ali, né? Uhum. Então sempre atento para os oficiais, E né? pensando, basicamente, o MCP, como a gente mencionou durante o episódio, ele é uma API, então é um contrato, um endpoint que está sendo usado pela LLM. Então, se tu tá usando esse MCP junto com teus agentes, tuas skills, teus commands, enfim, mas dentro do teu code base, pensa que tu vai estar mandando dados, seja de negócio, seja arquitetural, segredo industrial, para esse endpoint. Então, como o conselho é, se for usar o MCP, usa da parte afetada, entre aspas, mas não o afetado negativamente. Por exemplo, se eu estou usando algo do Figma, se eu estou usando algo, por exemplo, pensando naquele contexto do Figma que a gente estava mencionando, usa algo que o autor seja o Figma. Se vou usar algo do GitHub, usa algo que o autor diz seja o GitHub, não o Diozinho 123 lá que criou algo mágico que conecta com a Stripe, por exemplo. Então, acho que esse é o conselho de segurança que a gente pode dar, sabe? É o básico do básico, né? Da segurança do MCP. Mas boa, a gente vai demonstrar aqui um uso combinado com o GitHub Copilot, só a nível de mostrar assim, o quão simples é usar e a capacidade que a gente adiciona, né? Então, basicamente, aqui o meu já tenho configurado, né? Mas o que seria diferente é que o botãozinho já estaria aqui em install, igual os outros que eu não tenho instalado. Ele instalaria, abriria uma caixinha de autenticação. Alô, abre teu browser, ele já vai ter que logar com a tua conta GitHub. Uma vez logado, isso não precisa nunca mais, a princípio, ser feito, a não ser que precise mudar de conta, né? Então, para fins de praticidade, também não vou passar nessa parte de autenticação, porque é super simples. Então, a gente entende que não tem muito por que ficar aqui chovendo no molhado, né? Mas uma vez que o MCP está instalado, é sempre importante garantir que nessa parte aqui o server está rodando, que nem a gente falou antes, né? Eu tenho um client que é quem vai consumir, mas eu preciso ter um server rodando. Então, se esse server ele tivesse parado, por mais que eu chamasse no chat, que eu falasse no chat, ele não ia identificar que aquele MCP estava rodando. É como se ele não existisse para o chat. Uhum. Então, é importante que sempre esteja aqui ativo e rodando, tá? Exclusivamente na parte do chat do GitHub Copilot, a gente consegue ir vendo quais são os MCPs ativos naquela sessão. Então, se eu clicar nesse símbolo aqui, eu consigo ver todos os MCPs que estão ativos para essa sessão. Então, a gente pode ver que tem coisas bem built-in, assim, do VS Code. O delegar tarefa para outro agente, a parte de executar um browser, de executar uma linha de comando, acesso a console, enfim, são várias coisas. E principalmente o mais abaixo aqui na parte do que a gente quer provar, que é o GitHub. Então, se eu rodar com esse GitHub não selecionado, ele não vai existir para essa minha sessão de chat. Então, além de eu garantir que o server está rodando, é importante que eu tenha certeza de que está marcado. E aqui eu posso fazer tanto uma permissão geral, de falar assim, olha, tem acesso a todas as capacidades desse servidor, como eu posso vir numa parte mais granular e dizer que, olha, eu só quero que você adicione comentários em review, eu só quero que você crie pull request, eu só quero que você crie repositório, que delete arquivos. Então eu consigo tirar capacidade, como eu consigo também deixar full capacidades dentro de qualquer servidor que eu estiver rodando, E aí, tá? pegando o gancho do nosso episódio, cada uma dessas funcionalidades que estão aí são as tools que a gente estava falando. Então, cada tool é uma funcionalidade. Bem pensando no contrato de API, pensando em chamar um service. Por exemplo, add issue comment. É exatamente isso. É uma tool que é uma função que vai fazer isso aí pra gente. É isso aí. Então, vamos deixar marcado. Vamos dar um OK. E para ver se funcionou, eu já estou até aqui com um repositório aberto, a gente vai pedir para o chat adicionar uma issue. Uma issue dentro do nosso repositório que não existe ainda. Então eu vou dizer para o chat assim, crie uma issue
no meu repositório GitHub do Git Scribe, informando que precisamos corrigir o botão da home. Super genérico, mas só pra gente testar essa capacidade, né, de se ele vai criar issue, se ele vai criar issue no repositório certo, né. Então eu vou dar um dispatch, ele vai começar aqui a trabalhar, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer a leitura dos MCP servers, e por isso que é interessante sempre olhar se naquela sessão tá somente os MCPs que vai usar, porque se a gente começar a sair instalando qualquer tipo de MCP possível e eu levar isso para todo o meu contexto de chat, ele normalmente ele vai ter a pitac, ele vai dizer assim, olha, tu tem muito MCP ativo, considera desativar alguns, porque a gente vai levar isso de alguma forma para dentro do contexto, né? Nem que seja só os cabeçalhos de definição ali de capacidades que eu tenho dentro do MCP, ele tem que carregar para ele poder escolher, né? Ele fazer essa seleção. Uhum. Mas beleza. Ele foi aqui, rodou, identificou os MCPs que ele tinha e aqui ele disse que o usuário quer criar uma issue no repositório do Git Scribe e eu preciso de um GitHub MCP Tools para isso. Então ele encontrou, rodou aqui, né, dentro daquela definição a tool que ele precisava para fazer essa criação da issue e aqui ele já me mostra que ele enviou, né, para essa tool, o contrato que ele tinha lá, a gente falou bastante no primeiro momento do contrato, ele disse que era um método de criação, que o owner lá do repositório era o Membrane Podcast, o repositório era o Git Scribe, o título da issue era esse, o body era esse, e que ele tinha uma label de bug. E esse basicamente é o output que eu recebo. Então vê que é bem aquela ideia de API mesmo, né, que a gente falou. Eu tenho um contrato de envio, e consequentemente eu tenho um contrato de resposta. Então fica quase que seamless ali, né? O chat, a LLM, ela tem acesso a isso, ela entende que ela precisa chamar, ela chama, dado o contrato que tem, recebe a resposta, processa em cima disso e nos entrega, né? Então baseado nessa resposta aqui, a LLM mastigou a resposta pra gente dizer assim, olha, a issue foi criada com sucesso, já tive o retorno aqui, e aqui tá o link. Então se a gente clicar aqui, né, vai estar lá bonitinha a nossa issue criada dizendo que um botão na home precisa ser corrigido e que o comportamento atual ele não está funcionando conforme esperado. Super genérico, a gente não entrou em muitos detalhes, a gente podia ter analise o meu código e bote referência do código, né? Poderia ter feito tudo bem completo, mas tudo que ele falou que ia fazer tá aqui. Botou a label bug, botou a descrição como a gente queria, deixou o título como ele disse que ele ia fazer lá na parte de input, né? Do que ele tá fazendo ali pro MCP. Então, funcionou, poderia fazer, né, basicamente qualquer ação que a gente tem disponível aqui. Então, quero criar branch, quero criar um repositório, quero criar um PR, quero comentar em cima de um PR. Então, através dos MCPs, a gente consegue quase que operar toda a nossa stack de trabalho diretamente do nosso repositório. Claro, sempre leve em consideração o que o Jordan frisou bem, né? Tudo é token. Então, né, dependendo do plano aí, eu sei que, por exemplo, o Jordan, ele tem o uso Premium Power Master, então para ele nem se preocupa muito com tokens. Mas dependendo do plano, é consumo, né? Então a gente tem que usar também com muita sabedoria. Será o quanto vale a pena, né, eu abrir um PR a partir do meu chat? O quanto eu gasto dos meus tokens? Será que não vale a pena eu vir aqui fazer esse processo mais manual e usar depois esses tokens numa parte mais estratégica para estar gerando um código, para estar fazendo uma coisa que de fato vai me entregar mais valor? Então acho que isso é um ponto que a gente tem que estar sempre pensando, né? Eu acho que o que coroa tudo que a gente falou é justamente o lance de o MCP ser um executor, basicamente, do que ele tem um step by step de uma receita de bolo. Então, a gente exemplificou isso detalhando, trouxemos aquele exemplo do Figma falando sobre isso, mas agora o exemplo final, de maneira prática, é partindo do princípio que já estava autenticado e tudo mais, acho que a gente não precisa entrar nessa seara, justamente até porque a autenticação é algo super fácil de fazer, ele vai pedir para você abrir um pop-up, tu vai dar um hello e vida que segue. Então não vamos entrar nesse quesito da autenticação. Mas pensando nisso, criar uma issue
é algo extremamente step by step. Existe uma receita de bolo pensando no fluxo do GitHub. Ele sabe exatamente o que é criar uma issue. Independente do contexto dela, uma issue é uma issue, independente do valor que está sendo botado ali. Então aí que entra o MCP. Então justamente isso, cara, cria uma issue. Anyway, o que vai estar escrito lá? Uma issue é uma issue. E isso entenda-se para qualquer outra coisa. E é isso, meu querido. Qual que é a tua mensagem de commit para esse vídeo de hoje? Siga o Membrane, essa é a minha mensagem de commit. ou, né, não perca os próximos episódios, porque a nossa ideia, a nossa proposta é justamente começar a conectar vários pontos, assim, né, e vir trazendo um pouco das nossas experiências, do que a gente tem usado, do que a gente tem visto, estudado até mesmo, né, por que não? Porque acho que é tudo muito novo. Tá todo mundo ainda entendendo, pensando em boas formas, em boas práticas, em trazer eficiência, né? E não sair torrando o token para cima, para baixo. Então, justamente, essa é a nossa proposta, né? Com essa série de vídeos, assim, que é trazer um pouco mais de percepção, de perspectiva, né? De coisas que a gente tem aplicado e tem dado certo, coisas que a gente tem aplicado e não tem dado certo, para ser essa troca, né? E acho que a gente conta muito também com os insights de vocês. Acho que a gente tem tido agora vídeos com mais acessos, com mais comentários. Acho que está sendo uma troca fantástica. A gente está quase batendo aí os 200 inscritos, que pra gente é uma baita marca, né? Parece ser pouquinho, mas pensa tomar, né? Atualmente a gente temos 192 inscritos. Pensa em tomar 192 bombom na cara, Jordan. Tu acha que é pouco ou tu acha que é muito? Eu fico imaginando assim, ó, pensa tu fazer uma palestra para 192 pessoas ao vivo. No mesmo local. Eu penso desse jeito. Tem um cara violento, né, cara? Tem que não, eu estou um pouco revoltado, entende? Eu estou um pouco revoltado, mas eu sou um homem de paz, num geral, né? Pode crer. É isso, então. Mas é isso. Fechou, valeu? Acompanhem, a gente vai seguir essa ideia, outras coisas super interessantes e super legais, e a gente tem gostado dessa dinâmica mais hands-on, mostrando alguma coisa. Também a gente quer trazer um pouco do nosso bate-papo mais informal também, que é a nossa essência desde lá do começo, né? Mas é isso, espero que tenha feito sentido de alguma forma aí pra vocês, né? Enfim, comenta se tem usado MCP, quais MCPs, comenta seus use cases, que a gente acredita muito que isso aqui também é um canal de mão dupla, né? Assim como a gente traz assim as nossas ideias, nossos insights, a gente também tem certeza que vocês têm muito para contribuir com a gente, trazer seus use cases, seus usos. A gente acredita muito que um dia a gente vai ser uma grande comunidade aí, né? É isso. É isso? Fechou, valeu. Fechamos. Commit? Commit push. Aquele abraço. Valeu. Até a próxima.